Olá galera, aqui quem fala é Rodrigo Lima para o canal Na Trincheira das Ideias. Primeiro peço que você curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal. O tema de hoje é Partido Comunista Brasileiro e os seus 97 anos, que se completam no dia 25 de março de 2019. O PCB tem uma história vasta, complexa e muito rica. É difícil abordar toda essa complexidade em um vídeo de poucos minutos. Mas nós vamos tentar dar um apanhado geral sobre a história do partido, alguns aspectos históricos importantes, algumas elaborações estratégicas e táticas que o partido adotou ao longo da sua história. Pois bem, o PCB se origina em 25 de março de 1922, num congresso realizado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde confluíram comunistas de diferentes grupos e células que estavam distribuídas por todo o território nacional. São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, se reúnem na cidade de Niterói e fundam o PCB, com o nome então de Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, e com o objetivo de se filiar à Internacional Comunista, ou à Terceira Internacional, o que só é conquistado em 1924. O PCB é fruto direto de dois processos históricos, políticos e históricos. Primeiro, a Revolução de Outubro de 1917, que é uma revolução que tem um impacto internacional gigantesco, comparado pelo historiador Eric Hobsbawm com os impactos da Revolução Francesa do século XVIII, e essa influência chega na América Latina e chega no Brasil com muita força. E a outra vertente, a outra base que vai produzir, ou que vai proporcionar o surgimento do PCB, é o desenvolvimento de uma classe operária crescente e nascente no Brasil no início do século XX. Classe operária formada por imigrantes, formada por trabalhadores negros, que já haviam conquistado a sua liberdade após o fim da escravidão, que vão formar nos centros urbanos da época o operariado brasileiro e que vão protagonizar, por exemplo, a greve geral de 1917, que foi uma grande greve que trouxe um grande impacto para aquele período, para aquele momento, para a luta de classe no país. Então essas duas correntes, interna e externa, vão possibilitar que em 1922 o Partido Comunista surja no Brasil. Tem uma base social que procura uma resposta política que o anarquismo não consegue dar mais. O anarquismo, através do anarcossindicalismo, teve muita influência no movimento operário no Brasil no início do século XX. E o PCB tem essa característica que é muito peculiar. É um partido comunista que se originou de um racha, de uma ruptura do movimento anarquista. O que não é comum, porque a maioria dos partidos comunistas se originaram de rupturas dos partidos social-democratas. Nos anos 20, o PCB vai se constituindo, vai criando relações com o movimento operário, cria a Juventude Comunista, ou JC, que existe até hoje, a União da Juventude Comunista, que surge em 1927, constrói um bloco operário camponês, lança a candidatura de Minervino de Oliveira, o primeiro candidato negro à presidência da República na história do país, e aí vai começando a formar uma relação com a classe trabalhadora, com o operariado do Brasil, e essa relação vai se fortalecendo ao longo do tempo. O PCB já nos anos 20 consegue conquistar a hegemonia do movimento sindical no Brasil. Começa a ter uma presença mais constante, uma influência maior dentro do movimento operário sindical, já superando a influência do anarquismo que até então era hegemônico. O PCB passa por diferentes etapas na sua história. Nos anos 30, o que nós podemos destacar é a luta contra o fascismo. O PCB já enfrenta os representantes do fascismo no Brasil, o movimento integralista, os Galinhas Verdes, conhecido como Galinhas Verdes. O PCB amplia sua base social. A entrada de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, em 1934, traz uma influência muito grande, traz uma abertura, vamos dizer assim, do PCB para o campo militar, para constituir bases no Exército, uma influência dentro das Forças Armadas no Brasil. Isso vai trazer como decorrência a tentativa insurrecional, a tentativa de uma insurreição, de uma revolução que no fim não deu certo, que foi a tomada de alguns quartéis em novembro de 1935, onde o partido tinha o acesso às armas, tinha influência em setores das Forças Armadas, mas não teve as massas
apoiando o movimento. Esse movimento fracassa, ele é derrotado, ele tem uma duração muito curta, não é? Ele acontece na cidade do Rio de Janeiro, Natal, Recife, ele não se expande para todo o país, é reprimido duramente e rapidamente pelas forças oficiais que não romperam, não é, com o regime varguista já vigente naquela época. Grande parte dos comunistas são presos, o Prestes ficou preso durante 10 anos, a partir de 35. O partido passa por um processo de perseguição muito grande. E nos anos 40, ele vai conseguir se reconstituir de uma forma muito interessante, porque ele sai praticamente da prisão, os dirigentes da prisão da clandestinidade, para ser uma força política potente e muito influente na vida nacional naquele período, né? Em 45, após o fim da primeira etapa da era Vargas, do governo Vargas, do fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, o PCB emerge na legalidade, disputa eleições, chega a ser o quarto partido com maior influência, maior votação no país, tem um candidato à presidência que chega a fazer 10% dos votos, influência no movimento operário, não é? Chega a ter 200 mil militantes nos anos 40, meados dos anos 40, o que faz com que seja um dos maiores partidos, se não o maior partido da América Latina naquele período, e com bancadas em diferentes estados do país, bancadas de deputados estaduais, uma influência política muito grande. Isso dura pouco, porque com o contexto de Guerra Fria que surge após o fim da Segunda Guerra Mundial, o PCB é posto na ilegalidade rapidamente como uma ameaça ao sistema, como uma ameaça ao modelo de desenvolvimento capitalista que vinha já em desenvolvimento, que já vinha ocorrendo no Brasil, né, naquele período histórico. Então o PCB vai para a legalidade novamente, o JC vai para a ilegalidade. Todas as conquistas que o partido conseguiu avançar, né, com propostas para legislação, propostas na Constituinte, não é, de 46, vão por água abaixo porque a repressão e o anticomunismo vão ganhando força, e no governo do Dutra, né, do Eurico Gaspar Dutra, o PCB é colocado na ilegalidade. Isso faz com que o partido perca força, perca influência, vá para um certo isolamento político. Nos anos 50 a gente tem um partido muito isolado na conjuntura, um partido que passa por uma crise muito forte após 1956, com o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde são denunciados os crimes de Stalin por Nikita Khrushchev, né, que assumiu o papel de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e de líder do país, da União Soviética. Isso tudo causa um grande cisma, um grande conflito no movimento comunista internacional, e no PCB não é diferente. Abrem-se diferentes correntes, abre uma disputa interna. Em março de 58, o PCB lança a Declaração de Março, onde ele visa uma ampliação da sua atuação política, de sair do isolamento, de construir pela via democrática saídas para o socialismo. O PCB ainda é muito influenciado por uma visão etapista, né, de uma noção de uma etapa democrático-burguesa, para que aí sim você possa avançar para o socialismo, ou seja, uma etapa anterior de uma revolução que deveria acontecer para avançar o capitalismo no Brasil, avançar as instituições da democracia no Brasil, para aí sim depois, construídas essas bases, você poder superar esse modelo em direção ao socialismo. O PCB muito enraizado, muito enveredado por essa noção, vai construindo a sua linha tática exatamente nessa ideia, né, de construir alianças, construir pontes com outros segmentos, inclusive da própria burguesia nacional. Isso se expressa nos governos, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, do próprio governo do João Goulart, onde vá um conflito, aí, uma tensão no sentido de uma construção de uma alternativa ao socialismo por essa via. Pois bem, entre os anos 60, fazendo aqui um breve apanhado, os anos 60, nós temos em 62 um fato importante, que é o racha, né? O PCdoB é criado hoje, PCdoB, que é um partido político que tem bastante inserção, né? Bastante relevância no cenário político atual. O Partido Comunista do Brasil rompe com o PCB. Então, em seu 5º congresso, em 1960, o PCB ele modifica o seu nome para Partido Comunista Brasileiro, para conseguir a legalidade. O PCdoB rompe em 1962,
e se constitui como uma outra vertente do movimento comunista brasileiro, né, vai para um outro caminho, e o PCB passa a ter uma influência, já com a influência dentro do movimento operário, tentando empurrar ou tentando movimentar o governo João Goulart para as reformas estruturais de base, apoiava as reformas estruturais de base, e todo esse processo, todo esse acúmulo histórico, né, nós temos aí uma mudança política muito grande que ocorre em 1º de abril de 1964, né, com o golpe militar, civil, empresarial, militar de 64, que aí, bom, o partido já era ilegal, mantém-se ilegal, vai para a clandestinidade, não pode atuar mais, apesar de estar na ilegalidade antes de 64, mas o partido conseguia atuar, conseguia organizar algumas ações. A partir de 64 a perseguição política é muito grande. Gregório Bezerra já era uma das grandes lideranças do partido na época, já é arrastado pelas ruas de Recife logo nos dias subsequentes ao golpe de 64. A perseguição política começa, alguns camaradas do PCB vão para o exílio já logo nos primeiros meses após o golpe, e aí você tem uma perseguição ao comunismo, uma perseguição à oposição, que vai culminar, inclusive, um fator muito interessante, porque o PCB ele não adota a linha de luta armada durante os anos da ditadura, né? O PCB, ele, inclusive, sofreu várias rupturas, inclusive o Carlos Marighella, para ficar só na expressão do Marighella, rompe com o PCB exatamente porque o Marighella apostava na luta armada como uma forma de desestabilizar e de derrubar o regime militar. Apesar de valorosos, né, os camaradas e companheiros que lutaram, pegarem armas para lutar contra a ditadura, mas esse modelo, essa via, ela foi derrotada, ela não conseguiu desestabilizar o regime, e o que conseguiu de fato minar o poder dos militares, minar o poder do regime militar foi um movimento de massa, foi um movimento não sindical, foi um movimento pelas liberdades democráticas. A partir dessa atuação, o PCB conseguiu, né, com uma forte influência ainda no movimento sindical, apesar da perseguição, e desestabilizando o regime. Isso levou com que os militares criassem nos anos 70 a chamada Operação Radar, onde 1/3 do Comitê Central do partido, os comunistas que estavam no Brasil, foram mortos, assassinados pela ditadura, muitos deles, a imensa maioria, desaparecidos até hoje, e quebra aquele discurso dos militares de que a ditadura só perseguiu quem pegou em armas. Não, os comunistas lutaram contra a ditadura, foram opositores à ditadura, não abraçaram a luta armada e mesmo assim foram exterminados pelos militares, e nenhum militar foi punido até hoje, né? É uma ferida aberta que a gente tem que pensar e refletir, uma forma de que haja memória, justiça e verdade, justiça. Isso ainda não aconteceu no Brasil, essa ferida segue aí para ser resolvida por essa geração e tomara que por essa e pelas próximas, enfim. Então o PCB sofre muito na ditadura, muita perseguição política, exílio, extermínio dos seus militantes, dos seus dirigentes. E quando chegam os anos 80, dando um salto aí, né, no tempo, chegamos nos anos 80 e nós temos a transição do regime militar para democracia, ou para redemocratização, ou para nova república, enfim. E nós chegamos nos anos 80 a um PCB muito fragilizado, que havia perdido muito da sua influência no movimento social. Não podemos esquecer que em 80 o PT surge, o PT ocupa rapidamente esses espaços, movimento sindical, juventude, movimento negro, MST, né, funda-se o MST, movimento rural, dos trabalhadores rurais. Então o PT ele consegue ocupar esse espaço, enquanto o PCB ainda num processo de reconstituição, num processo de perseguição política. Nós não podemos esquecer que em 82 o PCB tenta organizar o seu 7º congresso e é fechado por forças militares que ainda ocupavam o poder no país, e o PT já concorria às eleições abertamente nos anos 80, 82, enfim. Então houve ali uma transição controlada pelos militares, onde os comunistas não conseguiram ter o protagonismo que poderiam ter tido. E fora isso, um conflito muito grande. O Prestes volta para o Brasil e rompe com o partido, né? Um grupo que vai com ele funda os Prestistas depois, hoje conhecidos como os Prestistas, que estão em diferentes organizações, mas que reivindicam o legado do Prestes.
há uma influência muito grande do eurocomunismo, de uma via democrática ao socialismo, e há correntes que vão tentar apontar para uma via revolucionária, que são minoritárias. Anos 80, nós temos toda a crise do bloco socialista do leste europeu, né, a queda do Muro de Berlim em 89, e tudo isso vai culminar com o fim da União Soviética em dezembro de 1991. Então, um cenário de crise para o movimento comunista internacional, um cenário de crise para o Partido Comunista brasileiro, e isso culmina em janeiro de 92, com o 10º Congresso Extraordinário, que é chamado pelas forças liquidacionistas. O senhor Roberto Freire, hoje no PPS, né, figura aí que não precisamos nem entrar muito em detalhe, foi um dos líderes ou principal referência para tentar a liquidação do partido, no sentido de que, bom, o comunismo não dá mais, vamos trocar a foice e o martelo, não dá mais para usar foice e martelo, vamos tirar o nome comunista, enfim, uma ideia totalmente reformista, né? Ou seja, uma ruptura com toda a trajetória revolucionária do partido, e isso vai acabar acontecendo em 92, que acontece o racha, né? Ocorre o racha, o PPS é fundado, e, bom, está aí hoje, não preciso nem entrar em detalhes qual é o papel que o PPS cumpre na política brasileira. E o PCB sofre um grande baque porque vai ter um impacto na sua estrutura organizativa, na sua estrutura física, perde sedes, perde estrutura de jornal, perde inclusive a sigla que vai ter que reconquistar na justiça eleitoral. Ou seja, os anos 90 é um período muito conturbado na história política do PCB, um período de muita crise política, mas é um período também onde o PCB ele vai apontar e vai superar essa linha histórica da revolução etapista, da linha democrático-burguesa, e vai apontar para a necessária estratégia socialista. E é exatamente nos anos 90, entre 93 e 96, que o PCB dá essa guinada e afirma o socialismo como uma estratégia necessária para a superação do capitalismo no Brasil. Só que o PCB não tem tanta influência no movimento operário, no movimento sindical, perde essa influência, o PT cresce muito, né? É a principal força política de esquerda, ou da chamada esquerda no Brasil nos anos 90, culmina com a eleição do Lula em 2002, quando um grande momento, né, do crescimento do PT. O PCB, inclusive, apoia a eleição de Lula em 2002, é um dos partidos que compõe a Frente Popular, enfim, quando da primeira eleição do Lula. Mas o PCB já rompe em 2005 e sinaliza para uma oposição de esquerda ao PT, aos governos petistas. Inclusive rompe com a CUT em 2006 e vai construindo uma via de oposição socialista, né, tentando construir frentes de esquerda, espaços de construção para além da hegemonia cutista, tentando criar uma alternativa. O PCB passou por um período muito rico nesses últimos anos de crescimento, através dos seus coletivos feminista, da UJC, que foi reconstituída em 2006, que começou a ganhar força, passou a ser uma das juventudes protagonistas nas lutas estudantis e dos jovens trabalhadores no Brasil. O próprio movimento negro passa a se reorganizar no PCB, o movimento sindical a partir da unidade classista, né, o movimento negro Minervino de Oliveira, o movimento feminista com o coletivo feminista classista Ana Montenegro, o movimento LGBT comunista. Então o PCB começa a ter uma abrangência muito maior, mas que ainda não é suficiente para ter uma influência e disputar a hegemonia do operariado brasileiro. Esse é um dos grandes desafios que se coloca ao PCB, próximo dos seus 100 anos, é se reconstituir enquanto uma força que possa dirigir ou que possa conduzir, não é junto do operariado, não é essa visão de conduzir, pegar pela mão, não é isso, mas uma ideia de que possa organizar ou contribuir na organização com uma estratégia socialista, né, com uma leitura marxista-leninista da realidade brasileira, de organização, de partido, que, na verdade, esse processo não se acabou, não se esgotou, a história não acabou, como dizia Francis Fukuyama lá no início dos anos 90, a história está viva, a luta de classe está aí. E o cenário que nós vivemos nos 97 anos é exatamente o cenário de agudização da luta de classes, né? Num governo Jair Bolsonaro, um governo que tem características da extrema-direita, que tem características de uma agenda ultraliberal.
É nesse cenário que o PCB tem que se reconstituir enquanto uma força que dispute de fato os rumos da classe trabalhadora no país e que possa apontar exatamente para o socialismo como alternativa para a superação da crise social, política e econômica que nós vivemos. Bom, é muita história para contar, é pouco tempo que a gente tem aqui nas redes sociais, certamente outros vídeos sobre a história do PCB, a influência do PCB, vamos tratar em outros momentos, mas fica essa homenagem, fica esse parabéns para o PCB a partir desse vídeo. E é isso aí, comentem, mandem suas sugestões, mandem suas críticas e estamos aí para discutir e abordar temas relevantes. Na próxima semana a ideia é a gente continuar com as discussões, né? Mandem sugestões inclusive, semana que vem tem vídeo novo e é isso aí galera, valeu e boa luta para todos nós. Muito obrigado.